Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. E relacionamento é algo extremamente importante nos dias de hoje, com essa correria, com o mundo cibernético. Você já parou para observar que a gente vai em alguns lugares e as pessoas estão todas olhando para baixo do seu celular, né? Você chega numa recepção de uma clínica para esperar seu atendimento, está todo mundo ali no celular. Eu estou nesse vício também, mas está todo mundo ali olhando. Qualquer lugar que você vai, as pessoas estão sempre ligadas e as pessoas não observam mais o que está ocorrendo, o que está acontecendo ao seu redor. E isso tem refletido nos relacionamentos, né? Os relacionamentos, eles têm se tornado muito superficiais. E eles só têm algum valor quando as pessoas com quem nós nos relacionamos, nós temos alguma afinidade, não é verdade? Por exemplo, se a gente perde um amigo distante, né? Você conheceu, estudou com você, você teve algum relacionamento, você fica sentindo, poxa, fulano morreu, mas não faz muita diferença, né? A gente continua tocando a vida. Mas se é um amigo que caminha com você atualmente, você sente mais. Se é uma pessoa da sua comunidade de fé, seja esta igreja ou qualquer outra igreja, você também sente um pouquinho mais. À medida que os relacionamentos vão se estreitando, o sentimento ele vai aumentando, né? E quando chega ao nível de relacionamento familiar, quando você perde um filho, um pai, um irmão, né? Aquele parente de primeiro grau, e aí a coisa aperta mais. Parece que a dor, a saudade, ela nunca vai passar. Está sempre vindo à memória, né, daquela pessoa que você amava. Eu já perdi meu pai há mais de uns 20 anos. Mas vira e mexe eu lembro dele. E lembro de momentos da minha infância, que a gente ia pescar, né, eu gostava de pescar. E aí eu ia pescar com ele. Então são memórias boas que eu trago. Então, as pessoas com quem nós nos relacionamos mais proximamente, elas sempre nos trazem algo bom. Elas sempre trazem algo bom para nós. Nós vamos ler o texto que está em João, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 8. E nesse texto, Jesus apresenta uma metáfora da videira e dos ramos. É uma ilustração extremamente rica. E eu fui pescado por esse texto. Você já foi pescado por algum texto da palavra? Você está lendo a Bíblia e, de repente, tem um texto que você já leu várias vezes, e, de repente, aquele texto te pesca, e você vai lá na frente, daqui a pouco você está nele de novo. Aí você está lá na frente, daqui a pouco você está de novo, aí você pensa, deixa eu ler aquele texto de novo, ele começa a te atrair para determinados aspectos do texto, e começam a te revelar, o Espírito Santo de Deus trabalhando, revelando algumas verdades pessoais a você. Eu fui pescado por esse texto há uns 2 meses atrás. E aí eu faço a minha leitura desse texto, praticamente quase todo dia eu dou uma batidinha nele e leio um versículo, 2 versículos, mas eu leio João 15, de 1 a 8. E eu descobri algumas riquezas nesse texto, algumas coisas que eu nunca tinha observado, porque minhas leituras sobre esse texto foram muito superficiais. E a partir do momento que eu comecei a entrar no texto e me relacionar com o texto, ele começou a me trazer algumas verdades, que me trouxe algum conhecimento mais do relacionamento com Deus. E é por isso que eu quero falar sobre relacionamento. Nós vamos ler, não sei se já está projetado aí, João 15, a partir do verso 1, na NVI. O texto diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto ainda, né? Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Eu quero ressaltar o versículo 2 numa outra versão, na Corrigida Fiel. É uma das versões mais clássicas, mas ela é um pouco mais difícil de entender na sua leitura no dia a dia, mas ela traz alguns dados que para mim elas são importantes. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Na versão anterior, ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E na ACF, que é a Corrigida Fiel, ele fala que ele limpa toda aquela para que dê mais fruto. Ok? Quando Jesus está falando isso para os seus discípulos, ele já está bem próximo do final do seu ministério. Ele já está se aproximando do momento crucial do seu ministério, onde ele vai deixar este mundo, vai deixar o seu ministério, vai entregar, na verdade, o seu ministério aos seus discípulos, para que eles deem continuidade. E ele começa falando sobre a videira verdadeira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção, para que eu pudesse começar a conversar com o texto, foi ele dizer que eu sou a videira verdadeira. E eu pensei, por que ele não disse eu sou a videira? Bastava ele dizer que ele era videira. E meu pai é um agricultor, mas ele enfatizou que ele é a videira verdadeira. E eu lá pensando com meus botões, conversando com o texto, eu disse, se ele disse que é verdadeira, porque existe uma falsa. E se existe uma falsa, eu e você precisamos identificar qual é a falsa. Porque o falso e verdadeiro são muito parecidos. São muito parecidos, por isso que ele é chamado de falso. Porque eles se parecem em demasia com um verdadeiro. E algumas coisas são tão parecidas com verdadeiros que precisam de especialistas para identificar que é falso. Quer ver uma coisa que é difícil de identificar? Dinheiro. O dinheiro falsificado, a não ser que seja falsificado com impressora colorida, né, esses falsificadores, eles fazem com tanta perfeição que quem pega não identifica. Não sei se vocês já perceberam que as notas, elas têm tamanhos diferentes. Exatamente para que eles não peguem uma nota de menor valor, tirem a tinta e imprimam nessa nota de menor valor uma de maior valor. Então, eles fazem de tamanhos diferentes para que não haja falsificação usando o próprio papel moeda. Mas eles conseguem algum papel que é parecido com papel moeda e fazem de tal forma que hoje em dia tem até aquelas canetinhas que eles passam assim para poder identificar, e a canetinha identifica, né? No banco, né, chega lá e olha, tem gente que fica, bota a conta-luz e olha, para tentar identificar alguma coisa que possa dizer que aquela nota é falsa. Então, quando eu li o texto, me chamou a atenção isso, né, dessa questão dele dizer que eu sou a videira verdadeira. Como disse, olha, cuidado, existe uma videira falsa. E eu fui pesquisar se existia videira falsa, e existe. Existe. Ela é chamada, se não me engano, Raspis japonesa, um negócio assim. A folha dela é igualzinha à da videira, da parreira de uva. É igualzinha. Ela também é uma trepadeira. Ela é muito parecida. A diferença entre uma e outra é que uma dá uva e a outra não dá uva. A uma tem fruto e a outra não tem fruto. Mas se elas forem plantadas e cultivadas da mesma forma, elas são muito parecidas. Óbvio que a gente já conhecendo, quem conhece a videira que dá a uva verdadeira, ele vai olhar e vai dizer, isso aqui é falso. Né? Então, Jesus chama atenção para isso, para que nós tenhamos cuidado, porque existem videiras falsas que podem nos levar a caminhos estranhos. E essa expressão da videira, ela é muito usada na Bíblia, em especial no Velho Testamento. Em especial no Velho Testamento, quando Jesus fala do povo de Israel. Ele fala do povo de Israel fazendo uma comparação com a videira. Eu vou ler com vocês 2 trechos do capítulo 5 de Isaías, o versículo 1 e 2, também na NVI, ele diz o seguinte,
Cantarei para meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Verdadeira. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. E aí vem um outro detalhe nas minhas descobertas. Mesmo a videira verdadeira pode dar uva imprestável ao consumo, pode dar fruto azedo, fruto que tem que ser jogado fora, fruto que não serve para o seu propósito. E isso assusta quando a gente começa a pensar sobre isso, de ter fruto que não serve, fruto imprestável. Jesus, ele se apresenta como uma videira verdadeira, contrastando aqui no texto com o povo de Israel que se perdia. Quando nós lemos lá em a história do povo de Israel, é uma gangorra, né? Em um determinado momento eles estão muito bem, daqui a pouco eles se afastam do Senhor, daqui a pouco volta, daqui a pouco se afasta, daqui a pouco volta. É um verdadeiro, como é que chama aquele negócio de parque de diversão? Montanha-russa. Uma verdadeira montanha-russa a história do povo de Israel, se aproxima do Senhor e se afasta do Senhor. No mesmo texto de Israel, de Isaías, capítulo 5, lá no versículo 5 e 7, ele diz o seguinte: pois eu lhes digo que vou fazer com a minha vinha, esta vinha que ele se referiu anteriormente, que não dava bons frutos, derrubarei sua cerca e farei dela, derrubarei sua cerca, me perdi aqui. Pois eu lhes digo, vou fazer da minha vinha, derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Aquilo que serve de proteção, Deus ia tirar. Quando nós não produzimos frutos dignos de consumo, Deus tira a proteção dele sobre nós. Você está percebendo como é que a nossa relação tem que ser com o Senhor? Uma aproximação de produzir frutos dignos do Senhor a quem nós servimos? Versículo 6, farei dela um terreno baldio, não será podada, nem capinada, espinheiros e ervas, animais crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. No versículo 6. O que ele diz antes é consequência do nosso afastamento para com Deus. Quando eu me afasto de Deus, automaticamente a proteção dele sai de mim, não porque ele queira, porque eu me afastei. O segundo versículo, que é o versículo 6 aqui que eu já li, ele já dá uma outra ênfase, que a partir do momento que eu me afasto, as bênçãos dele não podem mais vir sobre mim. Aí é a iniciativa de Deus de fechar as torneiras do céu e não deixar cair bênçãos, chuvas sobre nós. Porque a chuva para o judeu era bênção, porque era aquilo que ia regar o solo, ia cumprir o seu propósito. Versículo 7, pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. O texto de João 15, que fala desse relacionamento nosso com Deus, é um texto muito interessante, porque, e a gente vai ver mais um pouco à frente, ele fala que nós, como ramos, temos que estar ligados ao caule, que é Jesus Cristo. E desse caule, ele tem ramos, que somos nós, e desses ramos vão sair frutos. E ele diz o seguinte, que quando nós estamos crescendo e produzindo fruto, ele vai podar, ele vai cortar. E podar e cortar significa tirar aquilo que não tem serventia e atrapalha o crescimento e a produção de uva. Então, muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis no nosso dia a dia, passamos por problemas de saúde, de enfermidade, de financeiro, de relacionamentos, os mais diversos problemas que qualquer um aqui pode passar.
E muitas vezes nós caímos na tentação de questionar Deus, mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Sem conseguir entender que muitas vezes Deus pode estar podando coisas que tem na nossa vida e que precisam ser retiradas. E toda poda, ela é dolorida, todo corte, ele é dolorido. Toda vez que nós perdemos alguma coisa, por mais insignificante que seja, nós perdemos algo que conquistamos. E aquilo que nós conquistamos, que estamos perdendo, era que nos tirava da presença do Senhor. Então, muitas vezes, Deus nos tira do nosso local de conforto, nos leva para um deserto, para tratar, para nos podar, para que a gente possa dar fruto. Então, ele continua dizendo que ele é a videira verdadeira. E o que é que significa isso? Que o mundo está cheio de falsos enganos. Jesus se apresenta como uma fonte genuína de vida e sustento espiritual. Deus é a única fonte onde devemos beber. Deus é o único alimento para a nossa alma. Muitas vezes nós buscamos nas nossas forças, nosso conhecimento, na nossa capacidade, resolver os nossos problemas que Deus gostaria de participar e resolver conosco. E Ele mostrar, eu estou com você, eu estou te ajudando a resolver. Existem coisas que Deus nos capacita a resolver no dia a dia, não é verdade, pastor? Não é, Éder? Você precisa orar a Deus quando você vai atravessar a rua. Senhor, me diz, devo atravessar essa rua? Não. Não, Deus nos capacitou a discernir que não vem carro e eu posso atravessar. Nós sabemos que existe uma faixa de pedestre e eu vou atravessar na faixa de pedestre, vou olhar se o sinal fechou, se não vem carro. Existem coisas que eu não preciso orar a Deus. Você precisa orar a Deus para saber que você precisa vestir uma roupa decente e sair de casa de roupa decente? Não precisa, não é? Nós, como cristãos, precisamos saber que devemos usar roupas decentes. Não podemos usar aí, na igreja eu visto essa roupa é de igreja, a outra roupa é de andar na rua. Não, a minha roupa é a mesma, a que eu venho aqui é a que eu uso na rua. Né? Então, existem coisas que eu não preciso recorrer a Deus, porque Ele já me dá a capacidade de decidir de acordo com a vontade dEle. Mas existem coisas que Deus faz questão de participar conosco. E nós perdemos a oportunidade, muitas vezes, de ter a companhia de Deus na solução dos nossos problemas. Então, Jesus, Ele é a videira verdadeira, mas também, Ele fala que Deus é o lavrador. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E quando eu estava lendo esse texto, eu meditando sobre ele, algumas coisas, e eu comecei a perguntar, o que é o lavrador? Pode parecer uma pergunta simples, né? O lavrador é o cara que vai lá e cultiva. Mas não é bem isso. O lavrador, ele vai muito além. E eu comecei a ler algumas coisas sobre isso, 2 meses lendo um textinho de 8 versículos, eu tinha que ler mais coisas, né, irmão? Não podia ficar só no textinho, né? E aí eu lendo, e eu parei numa pesquisa, que no início dos anos 70, o Brasil não era a potência que é hoje no agronegócio. O Brasil era inferior à Argentina. O Uruguai rivalizava com o Brasil em produção agrícola. E o Brasil era um zero à esquerda de produção agrícola. Até que alguém disse o seguinte, não, com essa extensão de terra, nós precisamos virar uma potência para plantar. E aí pegou alguns pesquisadores brasileiros, muitos pesquisadores, investiu nesses pesquisadores, mandou para os Estados Unidos, e em especial para Israel, para poder estudar a agricultura e trazer novas tecnologias. Em 73 foi criado o Embrapa, que talvez todos vocês conheçam, com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela é referência mundial de pesquisa agropecuária. E aí começaram a incentivar os produtores do Sul a plantar no Cerrado brasileiro. E aí o produtor do Sul falou assim, não, eu não vou para o Cerrado. A terra, ela é árida, ela não produz nada, ela é seca, ela não serve para plantação, mas agora nós temos tecnologia, você pode vir que o governo vai te ajudar. E hoje nós temos a potência que é o Cerrado brasileiro em produção agrícola, né? Produz para alimentar boa parte do mundo. Mas qual é o detalhe? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar num detalhe muito importante. Eles descobriram que o solo, ele era pobre. E um solo pobre precisa ser tratado e ter colocado ali os minerais que ele necessita para poder dar a plantação, para poder se tornar um solo fértil. E aí eles começaram a arar aquele solo, dar os
o alimento necessário para o solo, e o solo se tornou fértil, e hoje é a produção que nós já conhecemos. Irmãos, nós somos um solo árido, nós somos um semiárido, e o Senhor é o lavrador. E Ele, quando começa a arar na nossa vida, Ele começa a colocar em nós os nutrientes que nós precisamos, para que a gente possa produzir, não aquele pouquinho, mas para que a gente seja uma potência na produção. Deus quer que eu e você sejamos potência em produção daquilo que Ele se propôs a fazer comigo e com você. Mas para isso nós precisamos ter o nosso coração aberto, nós precisamos ter a nossa vida à disposição do Senhor, para que Ele possa arar. E arar significa o quê? Rasgar, furar, revirar, mexer, colocar coisas que não fazem parte, mexer ali, para que aquilo que não presta hoje possa prestar amanhã. Então Deus pega aquilo que é insignificante e transforma em significante. Se você acha, mas eu não tenho conhecimento bíblico, eu não tenho estudo, eu estudei pouco, eu não tive a oportunidade de estudar, mas se Deus arar a sua vida, se Deus tratar a sua vida como um agricultor trata a terra, você vai dar muitos frutos, porque para Deus trabalhar conosco, Ele independe da nossa capacidade, é a capacidade dEle que trabalha em nós. Em João 15, 2, 4, ele diz assim, relendo o texto: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele poda ou corta, de acordo com a versão, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê fruto, mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, podados, pela palavra que lhes foi falada. Ele falando para os discípulos: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Há uma condicionante aqui: permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também podem dar fruto, podem não dar fruto, se não permanecerem em mim. A ênfase do texto são os frutos. Deus não está preocupado com a sua formação. Deus não está preocupado com a sua capacidade intelectual. Deus não está preocupado com as suas habilidades pessoais. Não, Deus não está preocupado com aquilo que você é, a referência que você é, no meio onde você está. Deus não está preocupado se você na sua faculdade é reconhecido, se você é professor universitário, se você tem mestrado, doutorado. Deus está preocupado nos frutos que você pode produzir. Deus está preocupado nos frutos que nós podemos produzir. A essência do texto é o fruto, e para que haja fruto, há que haver um trabalho do Senhor na minha e na sua vida, para que a gente possa alcançar esse fruto. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Se alguém permanecer, há uma condição, é preciso permanecer. E permanecer aqui tem um sentido de obedecer, estar com, caminhar com Ele, fazer parte do círculo que estar com Jesus, é andar com pessoas que andam com o Senhor, que temem ao Senhor. Então, irmãos, esse texto ele é muito mais rico do que nós podemos imaginar. Ele fala coisas tremendas ao nosso coração. Se você tiver oportunidade, talvez você descubra muito mais do que aquilo que eu já descobri. O fruto que glorifica a Deus, em João 15, 8, ele diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Aí ele já está no finalzinho dessa parte do diálogo que ele mantém com os seus discípulos, e ele está dando uma palavra de esperança, que serve a eles e serve a cada um de nós. Cada um de nós pode ter essa palavra no seu coração, de saber que assim serão, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. O discípulo do Senhor, ele dá fruto, e os frutos, eles não são os visíveis. Os frutos, eles não são só os visíveis, né? Eles são aqueles que a gente não vê, mas que faz parte da pessoa. É o caráter cristão, porque caráter por caráter, existem muitas pessoas que não são crentes e têm um bom caráter, são honestas. Eu tenho um grande amigo, ele foi testemunho do meu casamento, eu fui testemunho do casamento dele, ele mora no Rio de Janeiro, uma pessoa espetacular, um homem honesto, corretíssimo com as suas coisas, impecável, seu tratamento, amizade, mas não era crente, não temia o Senhor, muito pelo contrário,
não gostava de crente. Ele tinha amizade comigo, mas não gostava de crente. Fez amizade comigo, mas ele não gostava de crente. Mas tivemos um relacionamento muito próximo. Depois nos afastamos em função da distância, ele continuou morando no Rio, eu vim para cá. Mas um caráter impecável, mas o caráter dele não é cristão. Ele traía a sua esposa. E o casamento dele terminou. Mas no relacionamento pessoal, com as pessoas, honesto, impecável com a sua honestidade. Mas o caráter dele não era um caráter cristão, impecável como um cristão, aprovado diante do Senhor. E os frutos que nós temos que ter não são os visíveis, mas são aqueles que muitas vezes são invisíveis aos olhos dos outros, mas que o Senhor está vendo, que é caráter, que é dar frutos ao Senhor, do Senhor olhar para nós e saber, este é meu filho, é sermos aprovados diante do Senhor. Em Gálatas 5, 22 e 23, quando ele fala do fruto, é muito interessante que ele fala do fruto, ele fala várias coisas, mas ele não fala frutos, ele fala fruto. O fruto do Espírito é temperança, amor, mansidão, longanimidade. Ele dá uma lista de coisas que nós devemos ter. Não é uma coisa, mas são coisas que fazem parte do cristão e que nos devem diferenciar. Nós devemos ir lá, além daquilo que o mundo exige como caráter. Nós não podemos estar no mesmo nível do mundo, nós não podemos estar na mesma linha, mas temos que ir além daquilo que o mundo exige. Nós precisamos refletir sobre o fruto que estão produzindo as nossas vidas. Qual o fruto que eu e você temos produzido? Será que o Senhor tem olhado para mim, para você, e tem se agradado dos frutos que temos produzido? Será que o Senhor olha para nós, se Ele passar em revista a minha vida e a sua vida, Ele vai se agradar do que Ele tem visto? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer e meditar. Porque muitas vezes estamos vivendo dentro de uma igreja, participando de cultos, de escola dominical, de todas as atividades de uma igreja, mas no oculto Deus não se agrada da vida que nós levamos, porque aquilo que nós fazemos não é visto pelos homens, mas é visto pelo Senhor. Então nós temos que pensar, Senhor, no oculto, o Senhor aprova a minha vida? Aquilo que as pessoas não veem, mas o Senhor vê, está sendo aprovado? É fruto que agrada ao Senhor? Nós precisamos olhar o nosso relacionamento com o Senhor e saber se, como ramo dessa videira, eu tenho produzido frutos ou eu estou pronto para ser cortado, secar e ser lançado ao fogo. Irmãos, isso é muito sério, né? A gente pensar sobre isso. É muito sério. A gente tem que refletir. Por mais que a vida seja corrida hoje, muitas vezes a gente encontra as pessoas lá ligadas no seu celular, quando não está fazendo nada, está olhando no celular, que na verdade é não fazer nada, né? Olhar no celular e não fazer nada. Está olhando no celular, a gente não está refletindo sobre as coisas do Senhor. Hoje de manhã cedo eu estava conversando com a minha esposa, e aí ela me alertou para isso. Ela falou assim, você devia fazer um voto de celular, porque eu te observo e vejo como você fica no celular. Eu não conseguia perceber isso, mas ela me chamou a atenção. E às vezes a gente não está vendo como nós estamos nos afastando do Senhor, com as nossas práticas do dia a dia. Né? Ela tem a liberdade de falar, mas talvez quantas pessoas não tenham visto a mesma coisa, mas não tenham a liberdade de chegar para mim e falar, você está muito no celular. Mas ela tem a liberdade, até porque eu não posso brigar com ela, né? Porque se eu perder, eu não consigo outra não, irmão, só tem aquela ali. Então, tem que tratar bem. Então, irmãos, nós precisamos questionar a nossa vida, como é que nós temos caminhado com o Senhor, a nossa vida diária com o Senhor, de leitura bíblica, de oração, de dedicação ao Senhor, de anunciar a palavra do Senhor, mas em especial, aquilo que as pessoas não veem, eu estou dando frutos agradáveis ao Senhor, ou será que Ele não está se agradando? Amém? Vamos orar? Fica de pé. Como vocês foram bem obedientes, eu parei antes do 32, parei no 3. Não fui para o 2. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos ao Senhor, ó Deus, nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque nós podemos confiadamente, ó Deus,
dizer que nós fazemos parte da videira, que nós somos ramos, ó Deus, que damos frutos, que nós, ó Deus, podemos alegrar o teu coração, que aquilo que nós fazemos, ó Deus, em oculto, alegra o teu coração, nós não envergonhamos ao Senhor, ó Deus, em todos os lugares que nós vamos, tudo que nós fazemos, ó Deus, o Senhor está conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, mas mesmo assim, nós precisamos muitas vezes ser podados, porque nós queremos produzir muito mais frutos do que temos produzido hoje. Pai, nós temos produzido muito pouco para o teu reino. Nós não estamos aqui, ó Deus, para desfrutar de estar ligado à videira. Nós não estamos aqui, ó Deus, nesta terra para poder simplesmente fazer parte, ó Deus, da sua produção, mas nós queremos ser aqueles que entregam frutos agradáveis ao Senhor. E eu queria pedir ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo pudesse abrir os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar aquilo que temos errado com o Senhor, onde nós temos falhado, ó Deus, contigo, Senhor, e não tem agradado ao teu coração, que o teu Espírito tem se entristecido conosco, nas nossas atitudes, nas nossas falas, naquilo que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, essa semana nós nos separamos com um pastor conhecido nacionalmente, que foi na internet pedir perdão, não porque tenha cometido um pecado oculto, ó Deus, mas porque ele era muito duro com o povo que o seguia, e ele reconheceu isso, pediu perdão, foi humildemente, ó Deus, pedir perdão, e nós queremos, ó Deus, também ser assim, humildemente, ó Deus, nos colocar diante do Senhor e pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos reconhecer as nossas falhas, onde temos falhado com o próximo, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, ó Deus, como nós temos falhado, ó Deus, em não levar a Tua palavra, não, ó Deus, anunciar o Evangelho das boas novas. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, move-se em nosso favor, nós queremos ser ramos produtivos, ó Deus, nós queremos ter uma colheita farta e grande, nós queremos ser uma potência, ó Deus, de produção, nós queremos, ó Deus, alegrar ao coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cada um que está aqui na Tua igreja, ó Deus, a Tua igreja, toca, ó Deus, nos nossos corações, e mostra-nos, ó Deus, para que nós possamos refletir sobre como temos levado a nossa vida diante do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa mensagem. Se assenta um pouquinho.